bom dia. 28 de abril de 2020, está no ar mais um boletim da TV Câmara para deixar você bem informado sobre tudo o que acontece no enfrentamento ao novo coronavírus em Campinas e no Brasil. O país soma 4.543 mortes em decorrência da Covid-19, com mais de 65.500 casos da doença, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde ontem à tarde. São Paulo lidera o ranking dos estados com 1.825 mortes. Em Campinas, são 274 casos confirmados, com 13 óbitos. A 13ª morte foi confirmada ontem à tarde pelo prefeito Jonas Donizete em mais uma live nas redes sociais, que tem servido como entrevistas coletivas virtuais. A vítima foi um homem de 62 anos que morreu no dia 20 de abril. Ele tinha comorbidades anteriores. E ontem, nessa live, o prefeito anunciou um plano para a retomada das atividades na cidade, com a flexibilização gradual do distanciamento social. Jonas Donizete disse que tem sido pressionado por diversos setores para a volta da rotina da população, mas que ele não vai ceder a ninguém, né? No entanto, a equipe dele tem feito estudos sobre o avanço da pandemia na cidade e ele está convencido que é hora de tentar flexibilizar um pouco as regras do isolamento social, até para oferecer um exemplo para o Brasil. Vale destacar que é um plano e que isso depende do aval do governador João Dória, que decretou o isolamento até o dia 11 de maio em todo o estado de São Paulo. Se a ideia for aprovada pelo governador, a flexibilização começaria em Campinas no dia 4 de maio, a próxima segunda-feira. Como que isso funcionaria, hein? Bom, a primeira regra de todas e que foi muito enfatizada na coletiva, é a da ajuda das pessoas. Só assim, respeitando as medidas de higiene, do uso de máscaras e também da distância de 2 metros para outras pessoas, será possível avançar nesse plano. Na primeira fase, a partir do dia 4, tem ênfase o atendimento individual ou da pequena aglomeração. Assim, seria possível reabrir o comércio varejista, por exemplo, com controle rigoroso na entrada dos clientes, também a reabertura dos escritórios, academias para atividades individuais, os restaurantes com 30% da capacidade, entre outras medidas. Se essa fase funcionar, sem que haja crise de atendimento nos hospitais ou problemas na testagem, aí sim será possível avançar para uma segunda fase 2 semanas depois. Nessa segunda fase, em que poderá haver médias aglomerações, os shoppings da cidade poderão reabrir com 50% da capacidade. O controle seria feito pelas vagas de estacionamento, segundo o prefeito. Os serviços de alimentação também terão aumento para 50% da capacidade. As instituições religiosas também poderão utilizar 50% da capacidade, com as pessoas usando máscaras e também respeitando a distância de 2 metros entre si. Os cinemas, estádios e teatros também poderão reabrir com 30% da capacidade nessa segunda fase. Aliás, nessa fase as escolas e creches também poderão reabrir, mas com menor ocupação. Por exemplo, pode haver uma divisão nas turmas e a cada semana elas se revezam entre si, entre a educação presencial e a distância. As mesas e cadeiras também devem ser separadas e os estudantes deverão ser incentivados a higienizar as mãos com frequência, entre outras medidas. E se tudo der certo, depois de 2 semanas, entra em vigor a fase 3, com a permissão de mais aglomerações. Se a proposta não funcionar, Jonas disse que pode retornar à cidade às medidas de isolamento. Mas, para funcionar, o prefeito voltou a pedir a colaboração de todos. Olha só o que ele falou. Esse plano não é plano do prefeito Jonas, não é plano da prefeitura, é um plano de Campinas. A colaboração de todos, vocês viram a Andréia falando. Se chegar uma avaliação, a gente achar que tem que dar uma marcha ré e voltar para trás, nós vamos fazer. Eu não terei qualquer problema de tomar uma decisão como essa, né? Para aqueles que estavam mais afoitos para voltarem, nos ajude, faça a sua parte. Para aqueles que acham que ainda não era o momento, nos ajude também, faça a sua parte. Isso aqui é algo assim, não é que a pessoa é obrigada a fazer, você vai ser autorizado a fazer. Se você achar que ainda é melhor para você resguardar a sua saúde e ficar em casa, fique.
Pois é, esse é um plano para que a vida volte ao normal aos poucos, mas eu volto a ressaltar, a Prefeitura depende do aval do governo de São Paulo para colocar isso em prática. Se isso acontecer, você vai ficar sabendo aqui na TV Câmara Campinas. Envie a sua mensagem para a gente, o nosso WhatsApp é o 97829-3776. Eu estou em casa, se puder, fique você também. Rubens Morelli para o Boletim da TV Câmara.